Ela está completando mais de 10 anos de história com o Avaí Kinderman. Na zaga, ela é um paredão, já foi campeã da Copa do Brasil e esteve com o time catarinense na Libertadores 2020. O segundo episódio de A Liberta é Delas é com Tuane Lemos, capitã do Avaí Kinderman. Tuane Lemos, seja bem-vinda, você está no A Liberta é Delas, um conteúdo exclusivo do SCC10 sobre futebol feminino. Lembrando que a nossa série de entrevistas ela vai ter como foco a cobertura da Libertadores, mas, claro, com um olhar aí para os desafios e conquistas do futebol feminino. Lembrando que esse lenço que eu estou usando aqui, eu vou usar ele em todas as entrevistas, ele também faz parte da campanha do SCC-SBT, do grupo SCC de comunicação, que incentiva o empoderamento feminino e o combate à violência doméstica. Tuane, seja bem-vinda, faça as honras da casa, seja bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigado pelo convite, André, sempre atendendo, né? Acho que é importante, só tenho a agradecer. Tuane é capitã do Avaí Kinderman. Tuane, como é que tá o friozinho na barriga? Quase embarcando, né? Quase dentro do avião já. Na verdade, eu começo a sentir um pouco mais esse frio na barriga quando a gente chega lá, né? Eu estou muito ansiosa para a gente ir logo, porque é um tempo, né, sem muitos jogos, e isso é uma coisa que deixa todo atleta ansioso. A gente teve agora, no meio aí dessa preparação, o Campeonato Catarinense, né, que deu uma animada a mais, né, porque tivemos 3 bons jogos ali, né, conseguimos o título novamente, né? Isso deu uma animada. Agora está chegando o dia da viagem, a gente vai ficando um pouquinho mais ansiosa, né? Porque desde que acabou o Brasileiro ali, tudo que a gente espera é essa competição. Essa é a competição mais esperada do ano. Como é que foram os últimos dias de preparação aí de vocês? Há muito trabalho, né? A gente vem se preparando desde que o Campeonato Brasileiro acabou para nós, na verdade, né? Teve toda uma reestruturação aí de treinamentos para que a gente pudesse chegar nessa etapa totalmente preparadas, né? Então, a gente tem treinado muito, tem treinado bem forte, e a nossa equipe vai chegar lá completamente preparada para todos os desafios que vamos ter lá. Agora, essa é a segunda vez que o Kinderman participa de uma Libertadores. Teve uma em março, né? O que mudou do time de lá para cá? Como é que o time vai agora para essa Libertadores? O time teve algumas saídas de atletas, chegadas de outras, né? Algumas coisas que mudaram, mas com a Libertadores do início do ano, acredito que a equipe ficou mais experiente, né? Era uma competição que não havíamos jogado ainda, né? Muito nova para a gente, é um tipo de competição bem diferente de um campeonato brasileiro, né? Não escondo a minha frustração de como foi a nossa desclassificação lá, porque eu sei o quanto podíamos mais, né? Mas eu acho que tudo serve de aprendizado, serviu para esse ano inteiro aí, e a gente vai chegar bem mais preparada lá, sabendo de tudo que acontece lá, como são os jogos e como é toda aquela atmosfera lá. O que te deixa mais empolgada numa Libertadores? Qual é o sentimento de estar lá? É uma competição completamente diferente, né? Eu acho uma competição fantástica, eu acho que tem muito a melhorar ainda, né? Eu acho que ela pode ser bem mais extensa, mas é tiro curto, então a gente não tem muito tempo, né? E isso é uma coisa que me deixa bem, assim, com bastante vontade, né? Porque são jogos seguidos e todo jogo é uma decisão. Isso é uma coisa que me prende muito numa competição, né? Eu gosto muito de desafios e desafios seguidos. Então, eu acho que é uma competição muito diferente, é uma competição muito gostosa de jogar. Eu já havia jogado antes, né? Quando joguei na Ferroviária. Então, é uma competição deliciosa. Eu adoro esse tipo de competição, né? Como é que o Avaí Kinderman vai para essa Libertadores? Vai com força total, né? Eu acho que tudo que a gente passou esse ano serviu de força, serviu de superação. Eu costumo falar com as meninas que resiliência é uma palavra que é muito forte dentro do nosso grupo, porque tudo que a gente teve que superar, passar por cima, né? Não é fácil
ter acontecido tudo o que aconteceu dentro do clube esse ano e dentro de um campeonato brasileiro que é super forte, a gente conseguir sair de uma zona de rebaixamento e classificar entre os 8, né? Porque isso era uma questão de honra para a gente, né? Desde que o Avaí Kinderman voltou, o Kinderman sempre ficou entre as 8 melhores equipes, entre as 6 melhores, entre as 3 e até chegar na final. Então foi uma questão de honra para a gente classificar e tentar passar de fase. Infelizmente a gente pegou o Corinthians, que era uma equipe que ficou campeã, né? Mas a gente chega para a Libertadores com tudo isso agregado a muita força e muita dedicação. Você comentou, né, que desde que o Kinderman voltou, eu vou só contextualizar para o pessoal que está consumindo este conteúdo, um conteúdo novo aqui para as plataformas do SBT e do SCC10, relembrando essa trajetória. A Tuane tem quase 10 anos de Avaí Kinderman, né, Tuane? Antes Kinderman e nos últimos anos aí com a parceria do Avaí. Mas relembrando essa trajetória, então o futsal feminino começou em 2004, né, fundado por o saudoso Salésio Kinderman, né, com o futsal feminino. Depois, em 2008, migrou para o futebol de campo feminino, fez longa história, se tornando um dos principais times de futebol feminino do Brasil, maior representante de Santa Catarina, 12 vezes campeão estadual, né, inúmeras vezes campeão aí de outras competições, representando Santa Catarina até fora do Brasil, em competições como Universiada, né, que é o Mundial das Universidades. Enfim, uma trajetória bastante longa, campeão da Copa do Brasil. E aí, quando a gente diz voltou, é porque em 2015, né, Tuane, depois da Copa do Brasil, teve toda aquela situação, aquela tragédia, que assim a gente define, quando o treinador do Avaí Kinderman foi brutalmente assassinado por outro treinador, que era o treinador do Pantera Negra, um outro time feminino de caçador. Então, o time vinha de um ápice, uma tragédia que abalou a cidade inteira, abalou o time desmanchou, né? Tuane viveu tudo isso, né, Tuane? Foi um momento difícil, né? Foi um dos piores momentos, assim, dentro da minha carreira, porque você vê tudo aquilo acontecer de uma forma que eu acho que ninguém nunca esperou uma coisa dessa, assim, sabe? Uma coisa muito brutal, muito inesperada. A gente vinha de um ano glorioso, né? E acabar dessa forma, assim, e depois o Josué, que era, além de técnico, ele era muito meu amigo, assim, tinha uma relação muito boa com ele, né? Claro que preservar a saúde mental das pessoas que ficaram era muito mais importante, né? Mas aquela indefinição de você não saber se ia continuar o clube ou não e depois ter a notícia de que iria parar, isso tudo foi muito ruim, né? Então, com a volta, assim, foi uma coisa muito, muito, muito satisfatória, assim, né? Até por causa do seu Salésio mesmo, quando me ligou, uma felicidade enorme. Então, e aí em 2015 o time encerrou as atividades depois que o treinador Josué foi assassinado. Em 2016 o time não participou de nenhuma competição, o time foi encerrado, até para que a família pudesse se recuperar, né? Pudesse sarar esse trauma, né? Porque foi a vida de uma pessoa, a vida do treinador Josué, que foi tirada, e a vida da família inteira Kinderman colocada em risco. Então, naquele ano, em 2016, as atividades foram paralisadas. Em 2017, renasce um novo Kinderman. E aí vem o time que a Tuane logo abraçou de cara, né? Já fazia parte do time antes e agora, em 2017, volta a fazer parte do time. E aí foram os anos que o Kinderman sempre classificou nos campeonatos brasileiros, sempre estava em cima da tabela, melhorando a cada ano, né, Tônia? É uma trajetória de orgulho. Foram 5 anos de muita evolução, né? A gente só evoluiu dentro da competição, né? Evoluímos como equipe, claro, ressaltando todo o trabalho do senhor Salésio, né? E de toda a direção que, dentro desses anos, até o ano passado, quando a gente foi vice-campeã, eles conseguiram manter a base do time inteiro. Então, foram 4 anos
praticamente com o mesmo time, então a evolução foi muito grande, tanto que a gente chegou na final, fizemos um grande jogo contra o Corinthians, não conseguimos o título, mas poxa, foi uma competição assim sensacional que deixou ali na nossa história, né, marcada. E aí, ano passado, vice-campeão brasileiro, título sensacional. E esse ano, então, ano passado, na verdade, vem a pandemia, restringe tudo. E esse ano o time sofre um novo e talvez o pior baque da história da equipe, né? Que é o falecimento do seu fundador, o seu Salésio Kinderman, né? Que ninguém, assim, eu acho que ainda superou isso e nem vai superar, porque acredito eu que a morte pela pandemia, pelo vírus, é pior até do que um acidente de trânsito, por exemplo, que existe, né, uma situação ali envolvida. É inexplicável. E também, no momento em que o time vivia, né, foi muito difícil. Então, esse ano, o time tem se mostrado ainda mais forte por esse impacto emocional que sofreu, né, Tuane? O seu Salésio era muito próximo da equipe. E ele, inclusive, realizou o sonho dele, que era ir para uma Libertadores, e o time, em março, conseguiu levar ele para a primeira Libertadores da equipe, né? Foi, eu acho que a gente nunca quer que uma pessoa parta tão cedo, né? E ele era um senhor, mas era um senhor muito forte, muito saudável, né? Mas realmente esse vírus a gente não tem muito conhecimento, não sabe, não pode prever nada, né? Então, eu acho que ele partiu, mas ele partiu muito feliz com as conquistas que a gente conseguiu para ele aqui com o futebol. E eu tenho certeza que ele está muito feliz ainda com tudo que a gente vem fazendo aqui, com toda a força que a gente tem demonstrado e principalmente com toda a força que a família dele tem dado para nós, todo o suporte, né? Eles não são do ramo do futebol e eles abraçaram mesmo a equipe e decidiram levar até o fim e eles querem mesmo que a gente vá para essa Libertadores, traga o título, eles estão nos apoiando muito. E o seu Salésio, para quem não sabe, ele andava junto com a equipe. Ele era o administrador, o tesoureiro, o presidente, o secretário, ele era tudo do Kinderman. Então, quando ele faleceu, a família e a comissão técnica e as próprias atletas foram as pessoas que deram suporte para que a história do Kinderman não acabasse, né? Então, acredito que o futuro do Kinderman, do Avaí Kinderman, ainda é incerto. Nem mesmo a família divulgou o que vai acontecer com o time a partir de agora, porque são gastos altos para você bancar uma equipe de futebol, sabendo o cenário que o futebol feminino vive hoje. E então, sabendo que o futuro é incerto, que existe a possibilidade da Libertadores ser a última competição que o Avaí Kinderman vai disputar, você acha que isso traz uma responsabilidade maior para vocês irem para essa Libertadores? Com certeza, porque o que mais a gente conversa é que nós queremos fechar esse ciclo com chave de ouro, né? Independente se vamos ser campeãs ou não, nós queremos estar no pódio, nós queremos fazer o nosso melhor, nós queremos jogar pelo seu Salésio, tudo que nós fizermos lá será por ele, com certeza, porque nós sabemos da grandiosidade dele dentro do futebol feminino, né? E de tudo que ele fez para que hoje estivéssemos aqui, né? Então, com certeza a gente vai lá dar o nosso melhor, com muito mais vontade, como eu falei, com muito mais força, que foi o que deu esse ano para nós. Nós vimos o quanto somos fortes, o quanto somos resilientes nessa questão e o quanto podemos mais. Então, nós vamos lá para jogar por ele, pela família dele, por todas nós, e com certeza vamos dar o nosso melhor. Ai, que legal! E eu tenho certeza que de onde seu Salésio estiver, e o Josué também estão aplaudindo, né? Toda a força e toda a garra da equipe do Avaí Kinderman. O lema da equipe sempre foi união, né? Vocês sempre levantaram essa bandeira, a bandeira da união, né? Acho que dessa vez a equipe vai ainda mais unida, né, para lá. Com certeza, a gente sempre foi uma equipe muito família, né? E eu acho que isso muito se dá até mesmo ao nome da equipe que sempre teve Kinderman, que é o nome da família dele. A gente sempre foi muito unida,
a gente sempre buscou força, sempre umas nas outras, na comissão, então continua sendo, nós vamos para lá muito unidas, muito junto, para fazer o nosso melhor, e se Deus quiser, um grande resultado e um grande título aí para fechar com chave de ouro, mesmo não querendo que essa história acabe, né? Torço muito para que o futebol feminino se mantenha aqui, né? Mas nós vamos dar o nosso melhor para que o título venha com nós para cá. Brigar pelo título, é isso? Com certeza, nós vamos para lá para brigar pelo título. Muito bem, então, viagem marcada já tem data para embarcar, agora tudo pronto já? Como é que estão os últimos preparativos? Tá tudo praticamente pronto, é só fechar a mala, entrar no ônibus, a gente ainda tem 2 treinos aqui, né? Mas está tudo pronto já, é só treino de ajustes, fechar a mala e partir o Paraguai. Partiu. Já está falando espanhol? Já hablas um espanhol? A gente dá uma rasgadinha lá mesmo. Muito bem, Tuane, quero desejar boa sorte para você e para toda a equipe. Estão representando Santa Catarina, né? O nosso público aqui do SBT, do SCC SBT, é de Santa Catarina, então tenho certeza que vocês têm uma torcida bastante grande que nos acompanha. Desejar boa sorte, um bom jogo, um jogo justo e que venha o resultado justo também. Muito obrigado, André, obrigado pelo convite, obrigado pela torcida. Assistam e torçam muito por nós, que nós vamos dar o nosso melhor lá. Tchau, Tuane. Bom, obrigada, né, Tuane, por disponibilizar esse tempo aqui com a gente, né? Esse foi o segundo episódio do A Liberta é Delas, um quadro exclusivo sobre futebol feminino aqui do SCC10. E lembrando também que o SCC SBT e o SCC 10 apoiam o futebol feminino. Então, apoiem vocês também a nossa campanha. Por elas, você pode, nós podemos. Uma campanha contra a violência doméstica e a favor do empoderamento feminino, que é essa bandana que eu estou usando aqui. Tchau, gente. Até o próximo episódio.